Bom dia, pessoal. A ideia dessa apresentação é apresentar para vocês o que a gente tem hoje de mais atual em relação ao tratamento da escoliose idiopática do adolescente, que é uma patologia que acompanha a todos, desde os mais antigos do Instituto até os mais novos. E a ideia é atualizar sobre o que a gente tem feito hoje, atualmente, na escoliose idiopática. Lembrar que é uma patologia que já foi descrita até na antiguidade, os pacientes geralmente eram estigmatizados, odiados, havia certo misticismo em relação à deformidade da coluna, e o Hipócrates já descreveu uma mesa para tratamento dessas deformidades baseados na tração. O Galeno, no século II depois de Cristo, era o médico do imperador Marco Aurélio e foi quem criou os termos que a gente usa até hoje, de escoliose, cifose, lordose. A palavra escoliose vem do grego e quer dizer tortuoso, e a gente sempre se refere à escoliose quanto às deformidades que se desenvolvem no plano coronal. Existe uma tendência ao crescimento retilíneo no plano sagital desses pacientes, mas, por definição, a curva ela tem que ter mais de 10 graus para você falar que existe uma escoliose. A escoliose idiopática é hoje 80% das deformidades no plano coronal. Lembrar que é uma deformidade tridimensional e sempre existe um aspecto rotacional. Então, normalmente, existe uma teoria que diz que a coluna entorta porque a parte da frente cresce mais que a parte de trás. Isso leva a uma rotação e a curvatura da coluna. Lembrar que existem síndromes diferentes, né? Que a gente fala da escoliose infantil, juvenil e do adolescente. A do adolescente é a mais prevalente, mas são síndromes com características e tratamentos bem diferentes. Existem várias causas de escoliose, mas a idiopática é realmente a mais prevalente, é a que a gente vai se deparar com mais frequência. Existe uma incidência global de 2 a 3% dessa deformidade, onde meninos e meninas têm a mesma prevalência. Agora, quando a curva começa a aumentar de angulação e existe uma progressão da escoliose, essa prevalência aumenta para as meninas, chegando a 4 para 1. A gente não tem ainda a causa da escoliose, apesar de todos os estudos que são feitos, a escoliose idiopática permanece com esse nome porque a gente ainda não sabe a razão que faz com que a coluna comece a se deformar. Parece ser algo multifatorial, existem fatores genéticos, certamente, então a gente observa a herança familiar, pessoas na mesma família que têm escoliose, e isso foi provado até pela presença de escoliose em monozigóticos, mas a gente não consegue determinar ainda qual é o gene responsável. Como eu disse, parece ser multifatorial. Você tem vários genes que podem estar ligados à escoliose, como genes relacionados ao tecido conectivo, à formação e metabolismo ósseo. A glândula pineal foi, durante um tempo, muito alardeada como uma provável causa relacionada à escoliose, porque quando você faz a retirada da glândula pineal em animais, esses animais acabam desenvolvendo escoliose. Mas, se você tiver falta de melatonina, por exemplo, que é produzida pela glândula pineal, isso não gera escoliose. Genes relacionados ao crescimento e puberdade, ou mesmo uma questão hormonal relacionada à vitamina D ou alguns hormônios menos evidentes, como a gastrina, que se mostrou relacionada à qualidade de vida desses pacientes. A função plaquetária parece também ter alguma anomalia na escoliose, e a gente tem também modulação de diferentes genes. Então, a gente observa que, por exemplo, na escoliose, o lado convexo apresenta uma formação de colágeno diferente do lado côncavo, o que pode explicar isso também. Mas o que a gente acaba observando na prática, que existem diversos fatores. Existe também uma questão de defeito na musculatura paravertebral. Algumas teorias chegaram a aventar a possibilidade de que a escoliose fosse um PC de grau mais leve, com um desequilíbrio da musculatura que levaria à deformidade. O fato é que a gente está nessa situação hoje, então você acaba tendo a deformidade leva a uma sobrecarga irregular das estruturas, isso vai levar a uma alteração dessas estruturas que vai fazer com que a deformidade
progrida e a gente não sabe o que começou primeiro, se foram as alterações das estruturas que levaram à curvatura ou a curvatura que levou à alteração das estruturas. Enfim, o que a gente tem hoje é que a mortalidade desses pacientes é comparável à população em geral. A função pulmonar, muitas vezes os pacientes chegam no consultório perguntando se a escoliose vai comprometer, vai comprimir algum órgão ou vai gerar algum tipo de problema. Isso normalmente só em curvas muito graves, com mais de 100 graus. A dor também é outra questão que se coloca muito em relação à escoliose. Ah, minha filha tem escoliose e dor. São coisas independentes de causas separadas. Normalmente, escolioses com menos de 50 graus, elas têm a dor, a presença de dor é semelhante à da população. Em geral, só curvas mais graves ou na degeneração que vai acontecer na velhice, que isso pode ser um fator causal de dor. O exame físico continua o mesmo, a gente não mudou esse exame físico, a gente continua avaliando esses pacientes em relação à simetria de escápulas, o ângulo de Itállia, a gibosidade dorsal e o teste clássico de Adams. Então, a gente vê que até nas figuras antigas do Netter, são os mesmos testes que a gente faz até hoje. O teste de Adams, numa época, foi usado durante muito tempo como um screening nas escolas de escoliose, hoje não se faz mais, mas são as mesmas manobras que a gente ainda usa até hoje. Esses pacientes, eles têm um exame neurológico muitas vezes discretamente alterados, mas não necessariamente a gente precisa fazer ressonância magnética nesses pacientes, mas a gente tem que ficar atento. As curvas, normalmente, elas têm elas são de gibosidade para a direita, principalmente. Quando você tem curvas torácicas à esquerda, é bom ficar atento que pode haver alguma anomalia que está presente nesses casos. E aí a gente vai fazer a avaliação radiológica. O que mudou na avaliação radiológica? Basicamente, a gente utiliza ainda a radiografia panorâmica e as radiografias para se avaliar a flexibilidade dessa curva. Uma questão importante é o quanto fazer de raio-x nesses pacientes. São pacientes que vão ter que ser acompanhados durante um longo período e vão ser expostos à radiação da radiografia por longos períodos, e isso pode aumentar o risco de câncer. O que a gente tem de novo nessa área é o EOS. Não sei se todos conhecem o EOS, mas é uma forma de aquisição de imagens que é baseada numa teoria, inclusive, que ganhou o prêmio Nobel, que existe ele consegue, com uma câmera de gás, potencializar a imagem que é obtida, e isso permite com que a radiação seja de 7 a 9 vezes menor do que um raio-x comum, com uma avaliação muito mais precisa. Permite, inclusive, fazer uma reconstrução 3D, que é o grande diferencial do EOS, permitindo uma visualização em 3D da coluna. Provavelmente vai se tornar o padrão ouro para o futuro. O problema é que aqui no Brasil a gente tem um aparelho só do EOS, enquanto nos Estados Unidos existem mais de 200 já espalhados pelo país. Mas é um início de uma mudança nesse paradigma da aquisição de imagens. A gente continua avaliando pelos mesmos métodos de COB e de equilíbrio sagital esses pacientes, e é com o COB que a gente mede a magnitude da curva. Quanto à flexibilidade da curva, não existe um padrão definido. A gente tem o que a gente chama de gold standard, que é a flexão lateral desses pacientes numa mesa em supino, mas existem mais de 11 maneiras de se fazer a avaliação da flexibilidade da curva, esse é o padrão ouro, é assim que se faz a radiografia para se determinar a flexibilidade da curva, mas já existem estudos dizendo que se você tem uma radiografia simples e supina é suficiente para se avaliar isso. Isso porque antigamente você tinha instrumentais menos potentes para se fazer a correção. Hoje você tem instrumentais mais potentes, então acaba sendo meio irrelevante o quanto que essa curva é flexível, porque a gente vai deixar essa curva flexível na cirurgia, além de uma avaliação importante do equilíbrio coronal. Enfim, o tratamento da escoliose idiopática ela se baseia em dois pilares, que é o potencial de crescimento restante dessa curva que se apresenta,
e a magnitude dessa curva no diagnóstico. É em cima disso que a gente vai trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você pega uma criança muito nova, por exemplo, com 10, 12 anos de idade, com uma curva já de mais de 40 graus, é 100% de chance de evoluir para uma curva pior. Do mesmo jeito, se você pega um adolescente aí de 16 anos com uma curva menor que 19 graus, você pode falar para a família, com certeza, que é 0% de chance dessa curva progredir. E é isso que é importante estar sempre em mente e lidar com esses dois fatores quando se avalia esses pacientes. Normalmente, curvas com menos de 30 graus, que já estão com uma maturidade esquelética presente, essas têm um potencial baixíssimo de progressão. De 30 a 50 graus, existe essa progressão de 1 a 15 graus ao longo da vida, e curvas com mais de 50 graus, elas, mesmo com maturidade esquelética, acabam progredindo 1 grau por ano ao longo da vida. Então, para tentar entender isso, eu fui orientador de uma tese para se identificar quais são os fatores principais para se avaliar quanto à progressão das curvas. A ideia, quando a gente fez essa tese, era criar um score para tentar se organizar melhor a fila de escoliose. A fila é algo interessante, porque é uma coisa pouco estudada. E por que é pouco estudada a fila de escoliose? Porque só tem no Brasil, né? Normalmente, em países desenvolvidos, se você tem uma escoliose com indicação cirúrgica, ela vai ser operada. 2, 3 meses depois já está operada. Em países com menos recurso, como, por exemplo, Bolívia ou outros países aqui da América Latina, conversando com colegas, o que acontece é, tem uma escoliose de indicação cirúrgica. O que eles fazem lá? Colocam na fila? Não, o paciente simplesmente é falado para ele que ele não vai operar se não tiver recurso. Então, fila é uma peculiaridade do Brasil, e a gente tentou entender melhor as filas de escoliose para tentar não fazer uma coisa como é feita hoje, com a entrada cronológica na fila, mas se tentar determinar fatores de gravidade que poderiam, por exemplo, adiantar a cirurgia de alguém ou deixar esperar outra pessoa que tem condições de esperar. Então, a gente identificou na literatura esses fatores que estão listados aqui, que é magnitude da curva, progressão da curva em 1 ano, maturidade esquelética, tempo de espera para cirurgia, morfologia da curva, rotação da vértebra apical e cifose torácica. E quanto à magnitude da curva, é o fator, é o prognóstico mais importante. Então, curvas com angulação maior vão progredir mais. Isso é demonstrado nesse gráfico. A progressão da curva é outro fator importante. Se essa curva está progredindo muito rápido, é um fator de pior prognóstico. Então, esse paciente precisa de uma atenção maior. Quanto à maturidade esquelética, normalmente a gente usa o Risser, que é uma medida clássica para a maturidade esquelética, que a gente sempre usou, e que é fácil de ser usada porque você já consegue ver a bacia no mesmo raio-x que você avalia a escoliose. Qual que é o problema do Risser? O problema é que ele não é um fator muito bom para se determinar a maturidade esquelética. Então, a gente, nessa lista de fatores, existem outros fatores muito melhores, como caracteres sexuais secundários ou outros fatores que vão ser mais importantes para se determinar a maturidade esquelética, mas o Risser não sendo um bom fator, se criaram novas escalas. Então, hoje, na escoliose, a gente tem essa avaliação do Sanders, que é baseada nas apófises de crescimento das falanges, que consegue determinar muito melhor em que grau de crescimento estão essas crianças. A morfologia da curva principal, se é uma curva torácica, ela é pior, e se mais rodada estiver a vértebra apical, isso também determina um pior prognóstico. Quanto à curva torácica, geralmente as hipocifóticas, que é o que é mais presente, por conta daquele mecanismo que eu falei, também estão associados a uma progressão da curva mais frequente. E com isso a gente tentou se fazer uma escala, a gente está tentando aplicar essa escala hoje para se organizar melhor as curvas. Com inteligência artificial isso vai ficar melhor, mas já se determinou que existe pior qualidade de vida nesses pacientes com escolioses progressivas. Normalmente, a gente precisa falar de classificação. As classificações elas evoluíram ao longo do tempo. A primeira classificação que a gente tinha era do King-Moll, mas ela era baseada só no plano coronal. O que houve de mudança nas classificações é que hoje elas estão baseadas também no plano sagital, que é um fator importante
na determinação do tratamento dessas curvas. Então, isso está cada vez mais presente e nos auxilia a determinar como a gente vai fazer essas cirurgias. Normalmente, a gente faz o tratamento conservador, ainda com colete, órteses e exercícios, e esqueletos que ainda estão em avaliação, mesmo que maduros, e o tratamento cirúrgico fica reservado para curvas com mais de 45 graus em esqueleto imaturo ou mais de 50 graus no esqueleto maduro. Uma coisa que está muito na moda hoje são os exercícios para escoliose. Não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas são exercícios específicos para escoliose. Isso é uma novidade? Não. Esse método de Schroth, por exemplo, que é da escola alemã, tem mais de 100 anos. É que nunca se conseguiu provar que aquilo realmente era efetivo na contenção da escoliose. O que se tem mostrado hoje é que eles são efetivos principalmente para as curvas menores. Com menos de 30 graus a gente consegue resultados melhores com esses exercícios. E o que mudou é a combinação desses exercícios com os coletes. Então, o colete teve uma época que foi quase se pensou em abandonar, porque começaram a achar que aquilo não tinha função nenhuma, que quem tinha que entortar, entortava, quem não tinha que entortar, não entortava. Igual aquelas botinhas ortopédicas que todo mundo usou uma época e que depois viram que não era tão bom assim. Mas esse estudo foi o que realmente mudou a questão da utilização dos coletes. Eles fizeram um estudo grande com vários hospitais americanos e canadenses e viram que realmente o colete funciona. Não é uma maravilha, não funciona para todo mundo, mas tem o seu valor e ele realmente tem uma função de conter a progressão da curva. Esse estudo foi até interrompido porque demonstrou eficácia e todos começaram a usar colete. O que a gente faz hoje normalmente é que curvas em pacientes que estão crescendo ainda, com Risser 3 ou 4, entre 20 e 40 graus, a gente pode usar um colete tóraco-lombosacro ou era o colete cérvico-tóraco-lombosacro, o famoso Milwaukee, com curvas com ápice para cima de T8. Esse é o colete de Boston, mas vocês estão vendo que existe uma infinidade de modelos de colete. E o Milwaukee era horroroso. Na verdade, ninguém conseguia usar. Esse que era o problema. Se você colocar um Milwaukee hoje, é capaz de você ter que parar na delegacia para explicar por que você está passando aquele colete. O que mudou em relação aos coletes são os coletes 3D. Esses é a última o último avanço na utilização de coletes. São coletes que são baseados na derrotação da curva e não só na compressão do ápice da curva, que a maioria dos coletes trabalha dessa forma. Então, ele aplica forças que vão permitir a rotação da curva. Existe uma tabela, normalmente, de padrões de curvas que são usadas como padrão para a confecção desses coletes. E aí, a partir dessa tabela, se confecciona o colete que vai permitir essa rotação através de forças aplicadas em diferentes pontos e pontos de alívio para permitir a rotação do tórax e do ápice da curva principal. Esse colete ele tem se mostrado cada vez mais eficiente e alguns estudos já mostram que ele é bem mais eficiente que os coletes antigos. E hoje a gente tem um checklist para colocar um paciente no colete. Então, a gente normalmente utiliza esse checklist, monitora esses pacientes ao longo do tempo e até você tem critérios para determinar qual o momento para parar de usar o colete. E vamos lá, então, ao tratamento cirúrgico. O que mudou no tratamento cirúrgico? As indicações ainda são as clássicas, né? Curvas maiores de 45 graus em esqueletos imaturos, curvas de 50 graus em esqueleticamente imaduros que têm um risco grande de progressão, como já falei, e curvas que demonstradamente progridem a despeito do tratamento conservador. A ideia do tratamento cirúrgico não é principal, esse é o objetivo principal do tratamento cirúrgico, é evitar a progressão da curva. Mas a gente tem como objetivos secundários manter equilíbrio sagital e coronal, tentar corrigir a deformidade da melhor forma, tentando artrodesar o mínimo de segmentos possíveis, evitando complicações. O que a gente tem hoje na cirurgia de escoliose comprovadamente que está sendo usado e que mudou muito a qualidade dessa cirurgia? Hoje a gente tem a monitorização neurofisiológica, que não havia antigamente. Antes a gente tinha que fazer o teste do despertar,
Então, durante a cirurgia, tinha que se acordar o paciente para pedir para ele mexer as pernas para ver se estava tudo bem depois da correção. Hoje a gente com a monitorização consegue ter essa segurança. Você tem cell saver, bisturi ultrassônico, enxertos diferentes de materiais diferentes, com melhora nos instrumentais, que é grande diferencial, e a navegação, que é a última... na verdade, fronteira para tratamento da escoliose. Na monitorização, é interessante que ela começou só com a monitorização sensitiva. E qual que era o problema da monitorização sensitiva? Você só pegava a parte dorsal da medula. Já existem relatos de casos de pacientes que estavam com a monitorização sensitiva normal e que acordaram paraplégicos. Hoje a monitorização está muito melhor. A gente consegue, através do potencial evocado, com estimulação elétrica transcraniana, determinar a integridade da coluna anterior. E existe eletroneuromiografia estimulada nos parafusos, para saber se esse parafuso está tocando ou não em alguma raiz, que a gente faz também durante a cirurgia. Essa monitorização hoje é o padrão de detecção precoce e permite que a gente faça a intervenção antes de a gente ter algum problema. Ficou muito na moda uma época medicina baseada em evidência. A gente viu que na prática isso não funcionava muito bem. E o que tem se feito muito são painéis que a gente fala são guidelines baseados na experiência dos cirurgiões. E é interessante que aí eles colocam, por exemplo, nesse painel como medidas para auxiliar na redução do sangramento desses pacientes. Uma das coisas, você tem várias coisas importantes. Provavelmente quem fez esse painel foi algum residente que auxiliou, porque ele coloca aqui como permitir que o fellow opere, ele coloca como sendo algo que ajuda a conter o sangramento. Então deve ter o dedo de algum residente na confecção desse painel. Mas o fato é que existem medidas como, por exemplo, o bisturi ultrassônico. O bisturi ultrassônico é um recurso que a gente começou a usar nessas cirurgias, que diminui assim, o tempo de cirurgia, e as osteotomias são feitas da mesmo jeito efetivo, mas ele diminui muito o sangramento. Então, aqui para vocês, para quem não conhece o bisturi ultrassônico, ele permite que a gente corte o osso, ao mesmo tempo que vá cauterizando o osso com muito menos sangramento para a realização das osteotomias, que é a parte onde mais sangra na cirurgia. Ele consegue cortar o osso ao mesmo tempo que ele não lesa partes moles. A gente tem o saco dural, a medula ali justaposta, que poderia ser lesada se não houvesse esse recurso do bisturi ultrassônico com essa característica física. Os instrumentais foi o que realmente mudou muito o padrão da cirurgia. Então, os instrumentais hoje envolvem parafusos pediculares, ganchos, bandas e instrumentos para fazer principalmente a derrotação das curvas, o que melhora muito a correção. E a última fronteira tem sido a navegação. Então, como é que funciona a navegação? A navegação permite com que você visualize em tempo real a posição onde você está colocando os implantes. É feita uma tomografia intraoperatória através de um software, você consegue visualizar a posição dos instrumentos. Então, para quem já jogou PlayStation, com aquele instrumento, com aquele joystick virtual, funciona da mesma forma, ele consegue reconhecer sua posição no espaço e integrar com a imagem que a gente tem na tela. Então, já se viu com alguns trabalhos que os índices de colocação dos parafusos melhoram muito sem repercutir muito no tempo cirúrgico. Então, aqui estou dando um exemplo, usando a navegação, por exemplo, para passar um parafuso pedicular numa curva extremamente deformada. Isso aqui, para se fazer à mão livre, é muito difícil, você precisa de muito tempo de experiência para poder conseguir fazer isso. E a navegação, o que ela vai fazer é trazer um nível de qualidade de cirurgia maior para pessoas que ainda estão começando a fazer a cirurgia na coluna. Então, você consegue nivelar por alto a qualidade da cirurgia, porque você consegue visualizar melhor a colocação desses parafusos. E qual que é o futuro, então, para encerrar essa apresentação? O que a gente espera da cirurgia da escoliose idiopática? Primeiro, testes genéticos efetivos. Então, não só testes genéticos que vão dizer quem vai
piorar muito e precisa de uma intervenção precoce, mas principalmente testes que nos digam quem não vai evoluir, porque você pode, com isso, evitar todo o transtorno do tratamento que envolve colete, exercícios, etc., se você sabe que aquele paciente não vai ter uma evolução ruim. Então, isso te economiza muito em relação aos tratamentos. As classificações, com certeza, vão mudar. Elas vão utilizar essa classificação, esses métodos que permitem visualização 3D da coluna. Então, hoje que a gente vê, às vezes, colunas que na radiografia têm a mesma aparência e que evoluem de forma completamente diferente. Qual que é a explicação? Provavelmente, se você observar elas no modo 3D, elas têm, na verdade, características diferentes e a gente não conseguiu ainda captar essa diferença. Com essas classificações, utilizando esses métodos 3D, isso vai ficar mais fácil. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter inteligência artificial e learning machine participando desse processo de evolução. Isso realmente vai mudar como a gente trata esses pacientes, é baseado na coleta de dados massiva, mas a gente vai conseguir estabelecer melhores padrões e orientar melhor as condutas quanto a esses pacientes. E aí entra a última fronteira, que é a utilização de robô. O que a gente tem visto na prática é que o robô não é mais uma coisa para o futuro, já é uma realidade. Então, a gente já tem descrição, por exemplo, de robôs que fazem uma cirurgia inteira gástrica de pele a pele. Isso já está acontecendo experimentalmente. E isso já é uma realidade. A gente vê que o número de trabalhos citando robô e coluna vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. A gente já existem robôs para coluna e aí eles nos auxiliam hoje na colocação, por exemplo, dos parafusos, que é um passo chato da cirurgia, delicado. Hoje a gente tem alguns serviços nos Estados Unidos em que o assistente deixa o residente passando os parafusos e entra na segunda fase da cirurgia, das osteotomias. E por que faz isso? Porque, na verdade, é o robô quem vai estar auxiliando o residente na colocação desses parafusos. Passou a ser do passo que era o mais complicado ao passo mais tranquilo. E como é que a gente espera isso para o futuro? Assim, queria agradecer o residente que fez essa montagem e que eu sei que é difícil não ver a diferença, né, no modelo, mas o que a gente tem hoje? A gente tem muitos recursos, mas que dependem muito ainda do humano para se utilizar esses recursos. O futuro vem caminhando para uma situação onde você vai ter cada vez mais auxílio para fazer as coisas de forma mais precisa. Então, a evolução é você ter auxílio dos recursos para te deixar com a menor parte da cirurgia. E, assim, existem duas linhas de raciocínio. Tem gente que acha que essa tecnologia vai nos deixar cada vez mais integrados e com possibilidades maiores de fazer o que a gente quer. Eu sou um pouco mais cético. Eu acho que provavelmente no futuro a gente vai caminhar para uma situação que a gente nem precise mais do cirurgião. Conforme as coisas vão caminhando, do mesmo jeito que antigamente você tinha uma linha de montagem de carros que era altamente dependente dos trabalhadores que estavam montando esse carro, hoje você tem essa montagem dos carros todos feitas através de robôs. Eu acredito que provavelmente no futuro o cirurgião talvez até deixe de existir e as pessoas se questionem como é que vocês tinham coragem de, há 50 anos atrás, deixar uma pessoa operar outra. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado.